Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Sou o professor Luiz Gustavo aqui do NEAF. Pessoal, vamos resolver juntos neste vídeo a prova de técnico do MPU, concurso que aconteceu em 2013, tá? Especificamente aquelas questões relacionadas à legislação do MPU e do CNMP, uma partezinha do edital de vocês lá que faz uma cobrança especificamente desses aspectos, as disposições constitucionais, a Lei Complementar 75, né, bastante cobrada na prova de vocês, tá? Então, tudo visando aí o provável e vindouro edital do concurso do MPU, que a gente provavelmente deve acontecer até o final de 2017, tá? Pessoal, um rápido panorama dessa prova. Se nós compararmos com a prova para analista, né, para o pessoal formado em Direito, aquele cargo de analista processual do MPU, a gente pode observar que a prova de técnico ela faz uma cobrança menor no que diz respeito a conhecimento de jurisprudência, tá? Realmente, para o pessoal que se inscreveu para o cargo, para quem é formado em Direito, a gente observa uma cobrança muito maior de jurisprudência. Acho que nem poderia ser diferente. Contudo, pessoal, o conhecimento de jurisprudência também para o cargo de técnico, a gente vai ver que ajuda bastante a resolver diversas questões, tá? E aí, ao longo do vídeo, à medida que a gente for passando as questões, vou apresentar para vocês, né, a jurisprudência, alguns julgados do STF, que facilitam bastante a compreensão, né? Se o candidato conhecer alguns desses aspectos, alguns desses julgados, facilita bastante para resolver as questões, tá? Pessoal, vamos começar então, começar com essa aqui, questão 33, tá? Nossa primeira questão. Embora os Ministérios Públicos, MPs, junto aos Tribunais de Contas, sejam órgãos autônomos independentes do MPU e dos MPs dos Estados, aplicam-se aos seus membros os mesmos direitos, vedações e forma de investidura. Pessoal, o que acontece? Acerca dos Ministérios Públicos, nós temos, né, nas instituições, Tribunais de Contas, via de regra nós temos o seguinte: a gente tem o Ministério Público Especial ou Ministério Público de Contas, tá? Tem essas duas nomenclaturas que são admissíveis, tá? A gente tem no Brasil 34 tribunais de contas, tá? A grande parte deles tem Ministério Público de Contas, que são órgãos que vocês não podem confundir com o Ministério Público, né, como a gente estuda, né, o MPU e o Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal. Tá? Então, o MP junto ao Tribunal de Contas é uma função exclusivamente administrativa, né? O que eles fazem é oficiar, acompanhar, se pronunciarem, né, acerca dos processos administrativos a cargo dos Tribunais de Contas. Tá? A gente sabe que o Tribunal de Contas, apesar de ter o nome tribunal, ele não integra o Poder Judiciário, tá? Ele é um órgão administrativo, né? A competência dele se reside numa função em fiscalização, sobretudo, né, administrativa. Tá? Então, o Ministério Público ele é um órgão basicamente extrajudicial, Ministério Público de Contas ou Ministério Público Especial, tá? É um órgão que tem essa atuação extrajudicial, eles atuam exclusivamente junto aos respectivos tribunais de contas, se pronunciando nos processos, atuando como fiscal da lei, né, da correta aplicação da lei no que diz respeito ao controle orçamentário, ao exercício financeiro, ver se realmente o orçamento foi executado em conformidade com a lei, tá, se as despesas foram realmente adequadas, foram legais, tá? Então, a função do do Ministério Público junto aos tribunais de contas é essa, tá? A gente tem, pessoal, uma única previsão no texto constitucional sobre eles, justamente o artigo 130. Aos membros do Ministério Público, junto aos Tribunais de Contas, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura. Tá? Então, vejam, a seção da Constituição que trata do Ministério Público, né, que é do 127 ao 130, tem o 130A também, né? Mas daquela seção, no que diz respeito a direitos, vedações e forma de investidura, isso se aplica ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Ministério Público de Contas ou Ministério Público Especial, como preferirem. Tá? Então, vejam, as vedações são as mesmas. Eles não podem ser advogados, não podem exercer a advocacia, não podem exercer atividade político-partidária, tá? Mas os direitos também, a questão da inamovibilidade, da irredutibilidade dos vencimentos, tá? Forma de investidura, concurso público, vitaliciedade após 2 anos de exercício do cargo. Então, e nesses aspectos, há sim uma correspondência direta com o Ministério Público, tá? MPU e Ministério Público dos Estados e tudo mais, tá? Agora, realmente a função institucional, o MP
especial, MP de contas, realmente é uma função mais extrajudicial. Mas não, né? Exclusivamente extrajudicial. Eles não atuam junto ao Poder Judiciário. Diferentemente do MP, né, que é o titular da ação penal e tem essas tantas outras atribuições, tá? Realmente o Ministério Público Especial são mais adstritos aos tribunais de contas, tá? Só para trazer para vocês, vejam, né? Essa aqui, creio que não seria... fazendo mais um plus, né, nem seria uma coisa imprescindível para vocês resolverem a questão, mas uma ADIM, né, do Supremo Tribunal Federal, a ADIM 3315, né, segundo o precedente do STF, os procuradores das Cortes de Contas são ligados administrativamente a elas. Então vejam que existe essa diferenciação. MP de contas ou MP especial não é um órgão autônomo, né, um órgão autônomo e independente, como são, né, MPU e os Ministérios Públicos Estaduais. Então veja que eles administrativamente são pertencentes, né, eles pertencem ao respectivo Tribunal de Contas, tá? Sem qualquer vínculo com o Ministério Público Comum. Então já tirem da cabeça de vocês, não pensem que MP de contas é idêntico ao Ministério Público Comum, tá? Da União ou dos Estados, tudo bem? Realmente só a questão dos direitos, federações, né, e garantias que são realmente as mesmas, né? Mas, fora isso, a instituição Ministério Público de Contas, existe uma diferenciação grande em relação ao Ministério Público Comum, né? Que é o MPU e o Ministério Público dos Estados, tá? Tranquilo? Então aí a continuação, podem continuar lendo depois o julgado, mas o que é mais importante para a gente resolver essa questão é vocês realmente apartarem, realmente separarem que Ministério Público de Contas pouco tem a ver com o Ministério Público Comum, né, que é o Ministério Público que a gente estuda, o MPU, o Ministério Público dos Estados e tudo mais, tá? Então tá aí, a questão está correta, pessoal. Embora os MPs junto aos tribunais de contas sejam órgãos autônomos e independentes, ou seja, são diferentes do MPU e do MP dos estados, é uma outra coisa, né? Não é MPU, não é MP de estado, MP de tribunal de contas, é outra coisa. Aplicam-se aos seus membros direitos, vedações e forma de investidura. Resposta disso está diretamente lá no artigo 130 da Constituição. Beleza? Segunda questãozinha, pessoal, segundo item para a gente julgar. A CF autoriza o MPU a exercer a representação judicial da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em casos excepcionais relacionados à defesa dos direitos das populações indígenas. Pessoal, uma pegadinha, assim, porque, né, é muito natural que o candidato já raciocine que se tem interesses de índios no processo, se no processo a gente está falando de cultura indígena, disputa de terras indígenas, enfim, questões relacionadas a índios, é natural que o candidato realmente raciocine e já remeta-se diretamente ao MP, né, que o Ministério Público tem uma função institucional de agir e defender as comunidades indígenas em seus direitos, né? Isso aí a gente sabe que naturalmente vem à mente do candidato quando ele se depara com uma questão dessa. O problema aqui é essa expressão aqui, né, representação judicial da FUNAI, né? E a FUNAI, a gente sabe, é uma fundação pública, ela é uma integrante da administração indireta da União, tá? Então, a gente tem que pensar se cabe ao Ministério Público fazer essa representação judicial de entidades da administração pública. E a gente sabe muito bem, pessoal, que após a Constituição de 88, representação judicial no âmbito da União cabe à AGU, tá? Claro, a AGU tem diversas divisões, a gente tem advogados da União, temos procuradores da Fazenda Nacional, temos procuradores federais, aí alguns desses ramos, alguns desses servidores certamente irão, neste caso aqui, iriam representar a FUNAI, tá? Não vem ao caso a gente tratar sobre isso, mas só para conscientizá-los, para vocês saberem que representação judicial após a Constituição de 88 é a cargo da AGU no âmbito da União, tá? Anteriormente à Constituição de 88, Constituição de 37, Constituição de 46, tá? Desde então, o Ministério Público fazia a representação judicial da União, dos Estados, enfim, isso era incumbência do MP. Porém, na nova ordem constitucional de 88, isso passou à AGU, esse encargo de representação judicial passou para a AGU e o MP se desincumbiu da representação judicial, tá? Muito embora a gente sabe que de defesa dos índios, de fato, é uma atribuição sim do Ministério Público, tá? Vamos passando os slides aqui para a gente trazer o amparo legal. Artigo 131, vejam, a AGU é a instituição que representa a União, tá? Judicial e extrajudicialmente, tá?
cabendo-lhes as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, tá? Então, veja, FUNAI é uma entidade da administração indireta, claro, vinculada a algum órgão do Poder Executivo, aquela supervisão ministerial, aquela tutela administrativa, tá? Existe algum órgão do Poder Executivo que faz essa tutela da FUNAI, tá? Então, certamente é a AGU que representa a FUNAI em juízo. E a questão está tratando sobre isso, tá? Mas aí, para a gente deixar bem claro, para vocês se recordarem, lembrem-se do inciso 5º do artigo 129, que realmente falou em defesa de população indígena, de direitos indígenas, e isso sim é uma função institucional. Diferentemente, a gente falar em representação judicial. Isso não é mais incumbência do Ministério Público, não é mais uma função institucional do MP. Tudo bem? Cuidado, porque é uma pegadinha interessante que essa questão faz, tá? Então, representação judicial da FUNAI não é atribuição, não compete mais ao Ministério Público fazer isso, tudo bem? Isso aí é um caso para a AGU, tudo bem? É isso, pessoal, tranquilo? Vamos passar então para a próxima questãozinha. Próximo item que a gente vai julgar: o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal poderá ser destituído antes do término do seu mandato, mediante representação do governador do Distrito Federal e deliberação da maioria absoluta da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Pessoal, aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque sempre que na prova vocês virem Distrito Federal é difícil, assim, tem regrinhas próprias e dependendo de que disciplina do direito constitucional que a gente está tratando, ele vai ser encarado como Estado, ele pode ser encarado em outros aspectos como município, e às vezes ele vai ser encarado de uma maneira completamente anômala, que não dá nem para a gente fazer raciocínio, nem a gente pensar nem como Estado, nem como município. Eu acredito que seja o caso aqui. Por quê? Porque a gente sabe que quem organiza e mantém Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né, a Defensoria Pública do Distrito Federal é a União, está lá no artigo 21 da Constituição, tá? A União mantém essas entidades, né, esses órgãos, melhor dizendo, do Distrito Federal, tá? Então, por conta disso, como a União mantém o Distrito Federal, principalmente o MP e tudo mais, o MP e a Defensoria Pública, então fica estranho se realmente o governador, né, puder realmente ter alguma iniciativa para destituir o Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios, tá? Se a gente der uma olhadinha no artigo 156, esse daqui é da Lei Complementar 75, tá, pessoal? Lei Complementar 75 de 93. Esse artigo 156, ele está tratando especificamente do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, tá? Então, a gente está falando aqui, o Procurador-Geral é uma seção da lei que trata do MPDFT, né? Distrito Federal e Territórios, tá? O Procurador-Geral de Justiça do MPDFT será nomeado pelo Presidente da República. Então vejam aqui, ó, quem nomeia Presidente da República, ou seja, pela simetria das formas, né? Se o Presidente da República nomeia o Procurador do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, seria, no mínimo, razoável, né? Seria esperado que o Presidente da República tivesse uma iniciativa ou qualquer coisa assim para destituir esse camarada do cargo dele, tá? Dentre integrantes da lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tá? Mandato de 2 anos, permitida uma recondução, tá? Precisa de nova lista tríplice, tudo bem. Então veja que quem nomeia é o Presidente da República, então seria muito estranho se o governador governador do Distrito Federal, não é mesmo? Atuasse nesse processo, tá? Então aí a gente vê que no parágrafo 2º do mesmo artigo 156, veja o seguinte: o Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios, tá, poderá ser destituído antes do término do mandato por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal. Então vejam que para nomear esse Procurador-Geral, o Senado não atua, mas para destituí-lo, o Senado atua sim, tá, mediante representação do Presidente da República, tá? Então veja que o Presidente da República solicita, né, que requer o afastamento, né, requer a destituição desse Procurador-Geral, tá? E aí o Senado, por maioria absoluta, tem que aprovar isso, tá? Então veja aí que é um processinho diferente, tá? Então não tem nada de governador, tá? Cuidado aqui, ó. Mediante a representação do governador, tá errado, tá? Deliberação da maioria absoluta não é a Câmara Legislativa, é o Senado Federal. Tudo bem? Cuidado com essa questãozinha. Mais uma vez eu digo para vocês, tudo que envolve Distrito Federal, o candidato tem que estar realmente com o pé atrás, tem que conhecer as normas constitucionais, porque Distrito Federal realmente é chatinho, tem uma série de questõezinhas aí que podem pegar, tá? Se o candidato mais desavisado aí pode cometer algum equívoco com relação ao Distrito Federal.
beleza? Próxima questãozinha, pessoal, próximo item aí pra gente julgar. O PGR, né, nomeado pelo Presidente da República entre integrantes do MPU com mais de 35 anos de idade, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, exercerá a chefia do MPU. Pessoal, vamos dar uma olhada na Constituição, o que ela fala sobre isso. Artigo 128, parágrafo 1º. O MPU tem por chefe o PGR, até aí tudo bem, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Uma curiosidade, pessoal, uma característica aqui importante. Permitida a recondução. Vejam que lá, no caso do Procurador do Distrito Federal e Territórios, estava escrito permitida uma recondução. Então, o que se entende, como se permite a recondução, isso não é apenas uma vez, ele pode ficar sendo reeleito, tá? Se for o caso, não é apenas uma recondução. Tudo bem? Após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta do Senado Federal, e ele tem que ter uma idade superior aí a 35 anos, para ele ser o Procurador-Geral da República, tá? Então lembre-se, integrantes da carreira, tá, pessoal? Então esse camarada tem que realmente integrar o Ministério Público da União, tudo bem? Então é isso que a gente decorre diretamente da Constituição, tá? Uma particularidade, pessoal, na prática, o que a gente vê é que o PGR é sempre do MPF, tá? E assim, embora a Constituição, podem notar no texto constitucional, deixa eu tirar aqui para a gente voltar. Ele fala, né, o Ministério Público da União tem por chefe o PGR, nomeado dentre integrantes da carreira. A Constituição não faz distinção, carreira é do MPU, né, membro do MPU. Não está dizendo que obrigatoriamente tem que ser um membro do Ministério Público Federal. Ocorre que na prática, o que se vê é que sempre o PGR, o Procurador-Geral da República, ele é oriundo do MPF. Ele anteriormente era um Procurador da República, né? Vinculado lá, era um membro do MPF, né? Então, mas para acesso, para fins de concurso, vejam só, né? Que entre integrantes do MPU, tá? E se a gente ler a Constituição, a Constituição não fala MPF, então entre integrantes da carreira. Quais carreiras? Do MPU. Então, essa assertiva, do ponto de vista estrito da norma constitucional, ela está correta, esse item está correto, tá? Por conta disso. E aí o restante dos requisitos aqui está correto. É o Presidente da República que nomeia mesmo, né? Tem que ter mais de 35 anos de idade. Existe a famosa sabatina do Senado Federal, que tem que ser a maioria absoluta dos membros do Senado, tem que aprovar, né, no plenário do Senado, e aí ele vai ser o chefe do MPU. O PGR é o chefe do MPU. Tranquilo? Então, questãozinha mais tranquila essa, tá? Vamos falar agora, pessoal, acerca dos direitos, das garantias e das prerrogativas dos membros do MPU. Julgue o próximo item. Vamos lá. Nesse sentido, considere que a sigla CF, doravante, se refere à Constituição Federal. Tranquilo. Aos membros do Ministério Público é garantida constitucionalmente a vitaliciedade após 2 anos de exercício no cargo, ressalvada a perda do cargo por sentença transitada em julgado. Pessoal, é interessante essa questão, que às vezes muita gente confunde vitaliciedade com estabilidade, tá? Qual é a grande diferença entre você ocupar um cargo vitalício e você, né, inicialmente ocupar um cargo efetivo e depois se tornar estável, né? Primeiro que, se você for estável no serviço público, isso significa o seguinte, que você ingressou para o concurso público, você passou por 3 anos de estágio probatório, você se tornou estável. Ocorre que você pode perder o seu cargo por meio de um processo administrativo. Se você realmente cometeu uma infração, né, alguma coisa que você fez, alguma conduta incompatível com o estatuto do servidor público do ente que você está vinculado, vai haver um processo administrativo e esse processo pode culminar na demissão do servidor, né? A demissão é uma das penalidades possíveis dentro de um processo administrativo disciplinar, tá? No caso de um cargo vitalício, ele não perde cargo por decisão de processo administrativo. Não se instaura processo administrativo disciplinar para ocupante de cargo vitalício. Então, essa é a grande diferença. Você pensa, putz, mas então o cara que ocupa um cargo vitalício, ele nunca pode perder o cargo dele? Pode. Mas para ele perder o cargo, tem que ser uma sentença judicial transitada em julgado. Então, essa é a diferença. Quem é estável perde o seu cargo por processo administrativo e por sentença judicial transitada em julgado, claro. Mas o vitalício, não existe a questão do processo administrativo. Ele só perde realmente por processo judicial, tá? Então, esse é o conhecimento necessário que vocês teriam que ter para resolver essa prova, esse item da prova, tá? Artigo 128, parágrafo 5º. Deixa eu beber uma água, pessoal. Tá lá, vitaliciedade, né? Lá nesse dispositivo constitucional.
Vitaliciedade após 2 anos de exercício, tá? Mais uma diferenciação que a gente tem, pessoal. Para o camarada que entrou num cargo efetivo, né, e quer se tornar estável, ele tem que cumprir 3 anos, tá? Juízes e promotores, procuradores, enfim, né, membros do Ministério Público, para serem vitalícios, tá, e não estáveis, então precisa exercer ali 2 anos do cargo e não 3, tá? Norma constitucional é diferente, existe essa diferenciação para eles, tudo bem? Não podem perder o cargo depois de vitalícios, né, se não por sentença judicial transitada em julgado. Tá? Então vejam aí que essa é a diferenciação que existe do servidor estável do servidor vitalício. Beleza? Então aí temos aí que a questão está correta. Tá? Membro do MP, garantida constitucionalmente vitaliciedade após 2 anos e não 3. Cuidado, tá? São 2 anos. Ressalvada a perda do cargo por sentença judicial transitada em julgado. Perfeito. Próxima questãozinha, pessoal. Vamos direto ali para a leitura do item, né, a ser julgado. Uma das garantias estabelecidas pela STF aos membros do MP é a inamovibilidade absoluta, tá? Pessoal, aí a gente tem que ter cuidado. Sempre que vocês visualizarem na prova de vocês, né, expressões assim, absoluta, fica com o pé atrás. Aquelas expressões assim, absoluta, nunca, sempre, o candidato viu esse tipo de expressão na questão, fique esperto, tá? E esse aqui é um caso típico, tá? Realmente, os promotores, procuradores de justiça, membros do MP, de fato, eles gozam da previsão constitucional da inamovibilidade, assim como os juízes também. Isso também é previsto lá na parte do Poder Judiciário para os juízes, tá? Essa questão da inamovibilidade. Porém, pessoal, veja o seguinte, né? No artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º, a linha B. Vejam lá, né? Tem a garantia, né, dos membros do Ministério Público e inamovibilidade. Ok, beleza. Então, eles têm realmente essa garantia. Aí vem a exceção. Salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Então, vejam que a inamovibilidade não é absoluta. Então, o promotor ele pode ser removido, tá? Mudar de uma comarca para outra, por exemplo, tá? Se houver motivo de interesse público e com decisão de órgão colegiado competente. Tá? Então vejam que, claro, é uma situação, digamos, excepcional, tá? Não é corriqueiro que esse órgão colegiado decida, né, o colegiado de procuradores decide remover um promotor, um procurador de justiça, enfim, mas vejam que é possível sim. Tá? Então não se trata de uma inamovibilidade absoluta, diferentemente do que a questão está afirmando. Tá? Então, cuidado. Então, essa palavrinha absoluta, esqueçam, tá? Isso faz com que a questão esteja errada, o item esteja errado. Tranquilo? Tá? Acho que não tem muita dúvida, né? Acho que é mais tranquilo a gente compreender isso. 39, pessoal. Vamos lá, leitura diretamente do item. Procurador da República que tenha ingressado na carreira após a promulgação da Constituição Federal poderá exercer o cargo de secretário estadual de Segurança Pública desde que esteja em disponibilidade. Pessoal, vamos lá para a Constituição, para a gente ver o que a Constituição, vamos primeiramente ver o que a Constituição prevê sobre isso, né? Temos as vedações aos membros do MP, a gente tem lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, o segundo trata das vedações, tá? E lá na linha D a gente tem exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública, tá? Então vejam que a Constituição é bastante enfática aqui, qualquer outra função pública, procurador de justiça, não pode exercer. Então, ele é exclusivo do Ministério Público. Ele só pode agir profissionalmente, né, vinculado, né, agindo na função de membro do Ministério Público. Salvo uma de magistério. Ok, ele pode acumular um cargo público, né, para ser professor de uma universidade pública, enfim. Tá? Aí é possível. Então, ele só pode ser professor. A única coisa é que ele pode atuar. Então, outra função pública, ainda que em disponibilidade, tá, o promotor, o procurador de justiça, ele não pode exercer, pessoal, tá? Então, cuidado com isso, tudo bem? Então, de cara, a gente vê que essa previsão constitucional já cai por terra esse item, né? Porque ele está falando que tem ingressado na carreira após a promulgação da CF, pode exercer o cargo de secretário estadual de Segurança Pública desde que esteja em disponibilidade. Esqueçam isso, pessoal, tá? Sobre isso, nós até inclusive recentemente tivemos um caso, porque a ex-presidente Dilma Rousseff, ela chegou a nomear como ministro da Justiça um procurador de justiça do Ministério Público da Bahia, tá? Então esse membro do Ministério Público baiano chegou
ou estava em vias de assumir o cargo dele de ministro da Justiça, houve uma propositura de uma ADPF, se eu não me engano, a ADPF 388, lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Se eu não me engano, acho que foi o PPS, partido, não lembro, né? O PPS que propôs essa ação, uma ADPF 388, salvo engano, tenho quase certeza, para justamente falar isso. Olha, trata-se de um membro do Ministério Público, né, que ingressou na Constituição após a promulgação da Constituição, que ingressou no Ministério Público após 1988, então esse camarada, membros do Ministério Público que entraram no MP após a Constituição de 88, eles não podem ocupar nenhuma função pública, né? E aí, por fim, o Supremo Tribunal realmente, de fato, reconheceu isso, tá? Havia algumas resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público que até davam margem para que membro do Ministério Público ocupasse outra função pública, de secretário, enfim, algum cargo desse tipo, mas aí, quando o Supremo Tribunal teve a oportunidade de apreciar esse caso concreto, ficou bastante claro que não pode, tá? O texto constitucional tem que ser realmente, aquelas resoluções do CNMP têm de ser lidas, né, à luz do que prevê a Constituição Federal, então não pode aí membro do Ministério Público assumir qualquer outra função pública, cargo de secretário, não pode nada, tá? Ministro, como foi o caso, tá? Então foi um caso paradigma aí que serve dizer uma decisão recente do Ministério Público, pode até ser que, como é uma coisa recente, se eu não me engano, de 2016, pode até ser que a banca cobre, né, sendo a CESP, que gosta bastante de trabalhar com jurisprudência, né, tal, pode ser que ela aborde esse conteúdo no nosso próximo concurso aí, tá? Então, cuidado com isso, não pode exercer nenhum cargo, nenhuma outra função pública, beleza? A não ser uma de magistério, né? E claro, a do Ministério Público propriamente, tá? Em relação ao CNMP, julguem o item subsecutivo. Nossa, subsecutivo, palavra bonita, né? Compete ao CNMP apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos funcionais e administrativos praticados por membros do MPU e dos MPs dos Estados, podendo revê-los, fixando prazo para a adoção das providências necessárias à sua correção, ou, se for o caso, desconstituí-los. Pessoal, uma vez mais, né, cuidado que a banca gosta de fazer joguinho de palavras com a gente, né? Quando ela fala assim, atos funcionais, né, que o CNMP pode apreciar atos funcionais, isso é bastante temerário, porque se você aprecia um ato funcional de um membro do Ministério Público, você está realmente interferindo na independência funcional que todo membro do Ministério Público possui, tá? Então realmente tem que tomar cuidado, você não pode, seja CNMP, seja qualquer outro órgão, tá? De outro poder ou não, tá? O promotor público, ele tem essa independência funcional. Existe uma hierarquia administrativa no Ministério Público, que é uma hierarquia meramente administrativa. Agora, no exercício da atividade fim da instituição Ministério Público, o promotor, ele é independente, ele não é subordinado a ninguém, tá? Ele realmente cumpre a lei, respeita todo o ordenamento jurídico e respeita a sua própria consciência, claro, e aí ele atua, né? Mas veja que na sua atividade fim, ele não é subordinado a ninguém. E se o CNMP apreciasse, né, revisse de ofício, por provocação, enfim, atos funcionais, você certamente atingiria com certeza essa questão da independência funcional que deve ser prezada para preservar a função institucional do Ministério Público, tá? Então isso é bastante temerário. Então essa afirmação vai acabar sendo errada por conta disso. Mas vamos dar uma olhadinha lá no 130A, parágrafo 2º da Constituição, onde a gente tem, veja que o caput de cara fala, né? Controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público. Então veja aí que você não tem controle da função, né, do órgão, né, da instituição Ministério Público. Não existe isso. O que existe são deveres funcionais, ou seja, ver se o comportamento dos membros do Ministério Público, que é uma função de correição, né, atua-se como corregedoria, aí sim, ver se ele realmente, se esse membro do Ministério Público cometeu algum abuso de autoridade, realmente exerceu fora daquilo que a lei permite com que ele faça, aí tudo bem, o CNMP atua. Mas no dia a dia, no exercício de suas funções, isso não é revisto não, tá? No inciso 2º a gente tem zelar pela observância do artigo 37 e tal, e vejam, né, legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público, seja da União, seja dos Estados. Então, a competência do CNMP se trata principalmente nos atos administrativos e não funcionais, tá? Então, isso aí certamente é o maior erro que a gente tem ali na assertiva aqui no item subsecutivo, como ele gostou de chamar, tá? Então, está errado por conta disso, tá, pessoal? Atos funcionais é realmente
é temerário a gente admitir isso, essa revisão por parte do CNMP. Agora, claro, administrativo e o próprio comportamento dos membros, tranquilo, o CNMP revisa totalmente admissível e o faz de maneira correta. Beleza? 41, pessoal. Comporão CNMP, além de membros do MPU e dos MPs dos estados, da magistratura e da advocacia, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, um indicado pela Câmara, outro indicado pelo Senado Federal. Pessoal, é bem isso aí. Se vocês derem uma olhada no 130A também, né, que é o artigo que fala do CNMP, a gente tem que são 14 membros, tá? O CNMP tem como composição 14 membros, nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então existe sabatina no Senado Federal para membros do do CNMP, tudo bem? Mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Então, previsão do 130. Agora, quem são esses 14, né? Então veja aí que a gente tem o PGR será o presidente, tá? 4 membros do MPU do Ministério Público da União, 3 membros do Ministério Público dos Estados, 2 indicados por STF e STJ, 2 juízes, indicados pela OAB, Conselho Federal, 2 advogados, e por fim aqui, o que a questão está pedindo para a gente, né? 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados por quem? Câmara e Senado, um de cada casa legislativa. Então, tranquilo, tá? A questão está completamente correta aí com relação a isso, tá? Então, a gente tem 2 cidadãos, notável saber jurídico e reputação ilibada, um de cada casa do Congresso Nacional, beleza? Então, o item está corretíssimo. Vamos para 42. Em função da autonomia financeira e administrativa assegurada ao MP pela Constituição Federal, o aumento do valor do subsídio dos membros do órgão pode ser realizado por meio de ato normativo do Procurador-Geral da República. Isso aqui, pessoal, já tem que estar na massa, né? De você, camarada, tem que saber, tá? Não bobeiem com isso. Falou um aumento de valor de subsídio, concessão de vantagens remuneratórias, aumento, incremento, vai implementar alguma vantagem remuneratória para servidor, isso tem que ser feito por meio de lei formal, pessoal. E veja que aqui ele está falando que ato normativo do PGR pode aumentar o valor de subsídio. Não pode, pessoal. Tá? Lei formal para isso. Não só para aumento de subsídio, mas também para você criar cargos, tá? Você precisa de lei formal também, tá? Cuidado. Então, isso daqui está errado. Ato normativo do PGR não aumenta o valor de subsídio dos membros do Ministério Público, tá? Isso não tem a ver com autonomia financeira e administrativa, tá? Autonomia administrativa é que o Ministério Público se autogoverna, né? Ele manda nele mesmo. Nenhum outro poder vai fazer interferência com relação à administração do Ministério Público, tá? Autonomia financeira quer dizer o quê? O Ministério Público apresenta sua proposta orçamentária e ele mesmo executa sua proposta orçamentária sem interferência de outros poderes, tá? Isso é que é autonomia financeira. Não significa que ele, por ato próprio interno, pode aumentar subsídio, pode aumentar salários, conceder vantagens, enfim. Existe aí, precisa-se ter um lastro legal. A gente precisa de uma lei formal, proposta, né, apreciada pelo Legislativo, sancionada ou vetada, enfim, pelo Executivo, para aí sim a gente poder falar em aumento de valor de salário, de subsídio, enfim. Tudo bem? Cuidado com isso, tá? Trouxe uma jurisprudência para vocês, ó. Postulado constitucional da reserva absoluta, deixa eu mudar a cor aqui, postulado constitucional da reserva absoluta de lei, tá? Então vejam, né, vedando-se em consequência a intervenção de outros atos estatais revestidos de menor positividade jurídica, ou seja, um ato administrativo interno, né, emanados de fontes normativas que se revelem estranhas quanto à sua origem institucional ao âmbito de atuação do Poder Legislativo, notadamente quando se tratar de imposições restritivas ou de fixação de limitações quantitativas ao estipêndio, ou seja, a remuneração, né, aquilo que é recebido pelos servidores, devido aos agentes públicos em geral, tá? Então, fixação de remuneração dos membros do MPU se dá por meio de lei de iniciativa do PGR, aí tudo bem, né? O PGR ele tem iniciativa privativa para propor projeto de lei para reajustar salários, vantagens pecuniárias, enfim. Ele propõe projeto de lei. Agora, essa lei tem que seguir o processo legislativo normal, tá? Para depois ir à sanção do presidente da República. Aí sim a gente vai ter o aumento da remuneração, dos subsídios, tá? Enquanto isso, não é possível haver um aumento de remuneração por ato administrativo interno, tá? Isso nada tem a ver com autonomia financeira, beleza? E aí no artigo 127, parágrafo 2º, veja que existe autonomia funcional administrativa, né? Que o próprio órgão,
ele propõe, né, a questão da política remuneratória, os planos de carreira, isso tudo está na mão do Ministério Público. Mas quando a gente fala, né, está na mão, é que ele tem a iniciativa privativa de propor isso para o Legislativo, tá? É aí que a gente quer dizer que tem que está na mão do Ministério Público, não que ele vai fazer tudo isso sozinho, não, ele propõe, aí o Legislativo aprecia, posteriormente aprova e tal, tá? Mas jamais ele pode, por ato interno, aumentar subsídio, tá? Então tá aí, né? Mais uma jurisprudência para trazer para vocês. Essa aqui é mais antiga, tá? Mas veja que esse assunto já foi explorado, decidido pelo Supremo de várias épocas, né? E essa ação direta de inconstitucionalidade ela é bem antiga. Da competência reconhecida ao Ministério Público, pelo artigo 127, parágrafo 2º da Constituição, para propor ao Poder Legislativo criação e extinção de cargos e serviços auxiliares, compreende-se a de propor a fixação dos respectivos vencimentos, tá? Então veja aí, para fixar vencimentos, a gente tem aí realmente o que o Ministério Público ele é o único que pode propor ao Legislativo, mas não implementar isso de cara. Então o Legislativo precisa se pronunciar, o Executivo também vai sancionar ou vetar, e aí sim a gente vai ter o aumento da remuneração. Beleza? Então, pessoal, é isso aí, ó. Então, a questão está errada, porque, né, tá falando que meio ato normativo do PGR vai aumentar subsídio, de maneira alguma. Beleza, pessoal? Então é isso. Terminamos, então, essa parte, né, essa prova de técnico do MPU do ano de 2013, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vejam que a maioria das questões, a abordagem que se teve, né, foram disposições literais, importante o conhecimento da Constituição e da legislação da Lei Complementar 75. O candidato tem que conhecer de maneira bem profunda a Constituição, especialmente a Constituição e muitos dos dispositivos da Lei Complementar 75, tá? E, claro, como eu disse para vocês, nessa prova de técnico, jurisprudência não foi tão imprescindível assim, mas é importante que, se o candidato conhece, certamente é um facilitador e, de alguma maneira, de maneira mais forte ou menos forte, mas o CESP sempre acaba cobrando conhecimento de jurisprudência dos candidatos, tá? Isso é realmente uma característica do CESP, é bem a cara deles, tá? E essa banca a gente tem que realmente saber conviver, essa questão de certo e errado, uma errada, numa certa e tudo mais, realmente é uma particularidade da banca que a gente tem que saber lidar, tá? Então, estudem bastante, tá? Tenham consciência que é uma banca que você realmente precisa ter uma atenção especial para estudar, tudo bem? Principalmente a questão da jurisprudência e conhecer a literalidade da norma. Veja que eles fazem jogos de palavras também e tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Bons estudos para vocês e até uma próxima oportunidade. Um abraço.